Olha lá. Boa noite. Boa noite. São 19 horas. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Como sempre, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo as bênçãos para mais um domingo, para mais um final de domingo, para mais uma semana que está por vir. Boa noite, Luana. Boa noite, Vaneide. Está ok assim ou estou virada? Vamos elevar então o nosso pensamento fazendo uma oração, rogando ao Mestre Jesus as bênçãos que necessitamos. Abençoa, Mestre, adentra o lar que nesse momento nos acolhe, nos recebe. Adentra, Mestre, este lar e vai iluminando com a tua luz, espargindo essa tua luz, esse teu amor por cada canto e para cada membro que neste lar reside. Derrame as tuas bênçãos, Mestre. Ilumina a mente e o coração. E também, Mestre, te pedimos o medicamento espiritual, no qual necessitamos nesse momento. E ainda, ousamos te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles irmãos que ainda não te conhecem, que ainda desconhecem o teu poder de amor. Por eles te rogamos, e também por todos aqueles irmãos que assistirão esse Evangelho numa outra oportunidade. Derrama, Mestre, as bênçãos sobre todos nós e sobre todos aqueles que adentrarem o nosso lar, que possam sentir a tua humilde presença, sentindo a tua paz e o teu amor no coração. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão
e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de alojamento e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e não me visitastes, estive na prisão e não fostes me ver. Então eles lhe responderão também: mas, Senhor, quando foi que vos vimos ter fome ou ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo em verdade, que todas as vezes que deixaste de dar essas assistências a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, deixastes de as dar a mim mesmo. E então estes irão no suplício eterno, e os justos na vida eterna. Isso está em São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. E aí nós vamos lá para o nosso amigo do roteiro sistematizado do Evangelho, que nos diz assim, tem os nossos questionamentos. A que fato faz Jesus referência no início do texto? Jesus faz referência à época em que a terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto, inferior para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não sejam a tônica. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores, tornando-se reais as palavras: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nas palavras de Jesus, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Mas que sentido podemos atribuir à expressão posse do reino, usada por Jesus nesta passagem? Não se trata, evidentemente, de um reino material, com o conforto e as riquezas conhecidas na terra, mas do reino espiritual, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz, e gozarão da presença do amor infinito de Deus. Para se fazer entender, Jesus usava imagens, figuras de linguagem, pois os homens que o ouviam naquela época ainda eram espíritos de pouco progresso, incapazes mesmo de compreender as questões puramente espirituais. O que fizeram os justos para merecer o reino prometido? Quando foi possível e esteve ao alcance de cada um, atenderam às necessidades básicas de seus irmãos mais carentes. Necessidades de alimentação, habitação, vestuário, saúde e conforto moral. Às vezes nós temos o hábito de achar que é só a parte material que importa, né, para os nossos irmãos, mas às vezes um abraço. Quantas vezes, na verdade, um abraço? Claro que não podemos esquecer do isolamento social nesse momento. O vírus ainda está presente, muito presente, né, no nosso cotidiano. Mas quantas vezes
tivemos possibilidade, oportunidade de dar um abraço, de um sorriso, e não fazemos. Então é disso que Jesus fala. Também esse conforto moral. Alimentar os famintos, dar água aos sedentos e teto aos desabrigados. Vestir os nus. Eis aí o caminho ensinado por Jesus para chegarmos ao reino do nosso Pai. O conforto moral e espiritual também é uma necessidade humana, pois nem só de pão vive o homem. Como Jesus considera a boa ação praticada em favor dos necessitados? Como se fora praticada em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. É simples, Jesus nos diz que sempre que ajudamos a um irmão mais necessitado, é a ele que estamos fazendo, e é nisso que nós precisamos pensar e nos fortalecer para continuar na caminhada, auxiliando os nossos irmãos. Porque socorrendo o próximo estamos agradando a Deus? Porque o caminho que conduz a Deus passa obrigatoriamente pelo nosso próximo, a quem devemos auxílio e amparo. O preceito de Jesus, amai-vos uns aos outros, é rota segura que nos levará sem desvios ao reino de Deus. De acordo com esta lição, de que necessita o espírito para ser salvo? De fazer o bem ao próximo, sobretudo aqueles mais necessitados e esquecidos, em outras palavras, de praticar a caridade. É disso que precisamos, é disso que necessitamos para sermos salvos. Nessa passagem, Jesus ressalta que o juiz não procura saber se a pessoa preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior, se frequentou esta ou aquela religião. Indaga simplesmente se a caridade foi praticada. Então, como devemos agir em nossa vida diária para atender aos ensinamentos de Jesus e mais rapidamente tomarmos posse do reino que Deus nos preparou? Bom, devemos estender sempre nossas mãos em auxílio dos irmãos necessitados, alimentando-os, vestindo-os, abrigando-os, curando-os, confortando-os. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Mas então, o que ocorre a quem não pratica a caridade? Reencarna em situação de miséria e abandono para aprender o divino valor da caridade. Por mais que rebusquemos motivos de salvação, se não praticarmos a caridade, estaremos retidos por muito tempo nas prisões sem grades do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então é bem simples, só o que Jesus nos pede é isso, que façamos
né? Façamos a caridade. Não precisamos perguntar que religião a pessoa segue, nada disso. Somos todos irmãos. Então um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então, qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma
reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas, ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Quando Jesus nos fala para amarmos os inimigos, às vezes há uma interpretação errônea, porque Jesus quer que amemos o próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos nos amar, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito. E quando ele diz amar os inimigos, é não desejarmos o mal. Não significa que nós vamos conviver com o nosso inimigo. Sabemos que aquela pessoa pode nos fazer mal, pode muitas vezes até nos agredir. Não, Jesus não quer isso para nós. Ele só não quer que a gente ocupe o nosso coração com sentimentos negativos, desejando o mal ou ficando feliz quando acontece alguma coisa de mal com aquela pessoa que nos prejudicou, com aquela pessoa que nos persegue, nos calunia. O que Jesus quer de nós é simplesmente isso, que não ocupemos nosso coração com sentimentos negativos. Porque muitas vezes, quando nós ficamos cultivando um sentimento negativo contra alguém que nos prejudicou, nós ficamos algemados a essa pessoa. A pessoa está lá vivendo a vida dela e nós estamos aqui algemados, sofrendo com sentimentos negativos que muitas vezes isso se transforma em doenças para o nosso físico. Nós trazemos isso para o nosso físico. Então Jesus não quer o nosso mal. Então é isso que nós precisamos pensar. Não é muito difícil. É só nós pensarmos assim, que se nós ficarmos cultivando aquele ódio daquela pessoa, nós estamos algemando a pessoa. A pessoa está vivendo a vida dela e nós estamos aqui, ruminando, com raiva. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente liberte, fique liberto. Quando nós conseguimos nos libertar desses sentimentos, os maiores beneficiados seremos nós. Podemos ter certeza. Então, no quadro que nesse julgamento supremo, né, que Jesus fez, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, ou observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa: a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos mais carentes, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de um outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então é simples. A caridade moral, como falávamos, meus irmãos, a caridade moral é quando nós nos calamos para que um mais tolo que nós muitas vezes possa falar. Então não vamos pensar que quem cala consente, porque às vezes nos calamos para deixar um tolo falar. Não concordamos, mas deixamos falar. Isso também é caridade moral. Não só o abraço, o sorriso, a palavra de consolo, mas quando deixamos outro falar, também é caridade moral. Lembrando sempre, estamos encerrando aqui o nosso Evangelho no Lar deste domingo
E lembrando que no Messenger, após o final do Evangelho, tem o atendimento fraterno. Se alguém quiser conversar, a conversa fica entre nós. Vamos falar sempre à luz da doutrina espírita, com muito amor, com muito respeito e sigilo. Está bem? Vamos nesse momento, uma vez mais, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, agradecendo por esse momento que passamos juntos no Evangelho no Lar, que possamos todos ter uma semana de harmonia, de paz, de união e amor em nossos lares. E para aqueles enfermos, Mestre Jesus, agradecemos pelo medicamento espiritual que foi depositado por esses benfeitores amigos nas águas depositadas, a qual beberemos com fé e esperança nas nossas necessidades, que as nossas necessidades sejam atendidas. Obrigada, Mestre. Nos abençoe hoje e sempre. Te rogamos que visite os enfermos, os prisioneiros, todos aqueles que se encontram presos a algum tipo de vício. Visita, Mestre, consola e dá esperança, porque só Tu sabe das nossas reais necessidades, como sempre falamos. Muito obrigada por mais esse encontro com cada irmão. Que assim seja. Até o próximo domingo. Um grande beijo, obrigada pela companhia.